Vocês aí que não gostam do Hugo. O Hugo é uma O Hugo foi o melhor jogador do Corinthians, fez grandes defesas. E seleção brasileira precisa de goleiro. O monstro sagrado, Hugo na seleção. Tá jogando muito bem. O Dorival tem muito mérito nisso, né? Muito. Após o jogo ser levado para os pênaltis e o Corinthians passar por um grande sufoco sendo salvo por Hugo Souza mais uma vez, a mídia esportiva foi à loucura com a classificação do time do Corinthians e crava o Corinthians como um grande candidato a conquistar o Campeonato Brasileiro. Confira só. Hugo Souza, meu Deus do céu, nascido para ser Corinthians. Criado na Gávea, nascido para ser Corinthians. Esse rapaz... Ele foi forjado para ser corintiano. É impressionante. O Hugo Souza, ele quando ele foi vir para a terra, o Papai do Céu olhou para ele e falou assim: olha, você acha que você vai brilhar nesse clube aqui, mas na verdade você tem uma estrela alvinegra. Você vai ser um dos maiores ídolos da história desse clube centenário gigantesco. É o que está acontecendo. A cada jogo, a cada decisão, a cada disputa, o Hugo Souza ele fica cada vez maior. Impressionante. 2 pênaltis defendidos nas disputas de pênaltis e um deles no tempo normal. Ou seja, 3 penalidades. 3 penalidades. O cara chegou ontem e ele só está atrás de Cássio e Ronaldo Giovanelli entre os maiores pegadores de pênaltis da história desse clube. Que loucura. Ele chegou ontem. E já se tornou um cara desse patamar. Impressionante. O Corinthians elimina a Portuguesa não sem dificuldades, nas penalidades, um 8-7 para poder chegar na semifinal do Campeonato Paulista e agora pegar o bom time do Novo Horizontino, hein? Que deixou pelo caminho o Santos. O Santos de Neymar com um golzinho lá nos acréscimos no final. Que fórmula do Campeonato Paulista, que campeonato emocionante, cara, é muito time bom, a Portuguesa fez uma campanha espetacular, o Novo Horizontino então nem se fala, chega na semifinal agora, a gente viu outros times também performando, o próprio Mirassol, né, que é um time muito embaçado, mas que acabou não classificando para o mata, o Guarani, olha, impressionante, cara, ganhar o Campeonato Paulista não é mole. O Dorival tem muito mérito nisso, né? Muito. De o time sem bola tá jogando muito, tá se defendendo bem, né? Melhor. O próprio gol do Corinthians no final, você vê que é um time que tem uma educação. Porque geralmente quando o time tá perdendo, aí sai todo mundo, o time realmente desorganiza, é um time que é organizado. Sabe assim, então o Vitinho tava no lugar certo, uma bola longa pra ele, aí teve uma jogada individual bonita dele de receber a bola nas costas do lateral, se eu não me engano, que acabou dando vacilo, mas cada um nas suas posições. Geralmente, quando um time ele tá no final, tá buscando resultado, é normal, o zagueiro vai para ataque, o cara começa a dar balão para a área para ver se vai pegar um rebote, alguma coisa, uma casquinha e fazer o gol. O Corinthians não, o Corinthians trabalhou a bola, cada um estava na sua posição e acabou isso. Isso aí, de fato, é muito trabalho. O Corinthians jogou quinta-feira, né? Então, assim, ele teve um desgaste grande pro jogo de hoje. Quinta-feira, naquele gramado, se é que dá para chamar de gramado, naquele piso horroroso da Arena da Baixada, péssimo, né? Tá feio, péssimo. Que prejudica até o próprio Furacão. Péssimo. O piso tá derretendo, né? Eu acho que não devia ter jogo lá, enfim. E jogou quinta-feira. O Dorival optou por atuar sem centroavante, né? Foi um time sem centroavante o desenho dele. Hoje ele colocou o Guinegão. O Pedro Raul entrou no jogo também, mas não tem o Yuri Alberto. Não tem. Completamente diferente os dois. São 40 dias de ausência do Inclusive, Pedro Raul e Guinegão. A excelência dele em pênalti. Eu tenho certeza que ele vai para a Copa do Mundo. Eu o levaria. Com uma observação que o pênalti que ele pegou no tempo normal foi um pênalti que ele mesmo cometeu, que não precisava, desnecessário, precipitação dele, mas enfim, ele pegando o pênalti é incrível. Mas eu acho que ele vai para isso, para a Copa, né? Para ser uma opção de pênalti. E a gente vai ter agora, o Corinthians tivesse vencido o jogo no estadual, né? A campanha até essa fase leva à definição da próxima. Se o Corinthians tivesse vencido o jogo, ele pegaria o Palmeiras. Como passou nos pênaltis, ele vai encarar o Novo Horizontino, que é o time de melhor campanha, hoje eliminou o Santos, na casa do Novo Horizontino, jogo único, e o Palmeiras vai encarar o São Paulo nas semifinais do Campeonato Estadual. Provavelmente em Barueri.
E pela campanha do Novo Horizontino também no Paulista, né? Vai ter a vantagem também de decidir, de repente, Provavelmente em em casa. Barueri, que é sintético. É. Nesse caso, um jogo tão importante, os atletas de São Paulo, por exemplo, que não jogam em campo sintético, caso do próprio Lucas Moura, que tá voltando e tá, sabe assim, tá tendo mais minutagem e é um cara super importante, não só pro São Paulo, mas o cara bem é um dos melhores do nosso país, né? Será que joga? O Portuguesa jogou melhor do que o Corinthians, certo? Jogou melhor. O jogo a Portuguesa foi superior. Depois de perder um pênalti, o Zé Vitor fez 1-0 para a Lusa. E no finzinho, no apagado das luzes, o Vitinho, com um belo gol, empatou pro Corinthians. Bem característica dele, Eu esse gostei tipo muito de da finalização. Portuguesa. A Portuguesa fez um jogo trocando tiro com o Corinthians, sabe? O Matias é um muito bom treinador. Partiu, pé esquerdo, bateu, Hugo! Seus cuzão! É Hugo! Fala mal do Hugo! Seus babaca! Aqui é Hugo! É Corinthians! Porque o Corinthians é o Corinthians, caralho! Tamo na semifinal contra o Novo Horizonte! Chupa, porra! É o Hugo, caralho! Vocês aí que não gostam do Hugo, o Hugo é uma O Hugo é o melhor goleiro, é o melhor goleiro. Tem muita câmera, Matheus. É o melhor goleiro que nós tem no mundo. Ninguém é melhor, que é o 12º pênalti que ele pega. O Hugo foi o melhor jogador do Corinthians, fez grandes defesas, mas é a Portuguesa sendo a Portuguesa e no finalzinho o Vitinho marcou um golaço. Decisão para os pênaltis, aí não dá, né? O Hugo, para variar, fez milagre. Esse goleiro tem uma estrela incrível, é um baita de um pegador de pênaltis e Corinthians está na semifinal do Paulistão. E melhor, hein? Porque pela combinação de resultados, é lógico, tudo é na teoria, mas o empate e a vitória por pênaltis daria a chance do Corinthians pegar o Novo Horizontino, e é o que aconteceu. Enfim, Portuguesa sendo Portuguesa e Corinthians sendo Corinthians. E seleção brasileira precisa de goleiro. Ah, só pros pênaltis, Ronaldo. Não, o goleiro tem que ter sorte, garra. E o Hugo tem. Hugo, monstro sagrado. Passou agora o Gilmar dos Santos Neves em números de pênaltis defendidos. E tá chegando o Hugo aí. Hugo, o melhor de todos. Hugo na seleção. Pronto, falei, tchau. Galera, mais uma vez, Hugo Souza salvando o time do Corinthians e colocando o Corinthians vivo em campeonatos como esse. Parabéns ao time do Corinthians, cara, que vai enfrentar o Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista e, se caso vencer, vai enfrentar tanto ou o São Paulo ou o time do Palmeiras. Parabéns ao time do Corinthians que, mesmo passando por um grande sufoco, esse jogo não foi um jogo muito bom do time do Corinthians em termos coletivos. O Corinthians conseguiu suportar, inclusive, cara, assim, o destaque desse jogo é o Hugo Souza. Ele fez um pênalti, sim, ele errou, mas ele foi lá e defendeu o pênalti. Tanto esse pênalti que aconteceu durante o jogo, como também nas penalidades. O Hugo Souza, cara, assim, foi gigante, cresceu, e o Corinthians, mais uma vez, cara, vivo, podendo conquistar mais um título esse ano. Esse Corinthians, cara, assim, tá diferente. O time do Corinthians tá diferente. Eu acredito, assim, que o Corinthians vai lutar pra ficar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E o Hugo Souza, mais uma vez, assim, ele é cogitado para ir para a Copa do Mundo. Beleza, se ele não for titular. Mas, cara, assim, em alguma ocasião, o jogo pode ter penalidades. E o Hugo Souza é um grande nome, cara, para atuar nesses momentos. A gente sabe que o Hugo Souza é um goleiro que, nesses momentos assim de pênaltis, cara, ele é absurdo. Ele cresce muito. Ele é um goleiro muito bom, jogando no tempo normal, mas assim, a especialidade do Hugo Souza, cara, sem dúvida nenhuma, é pegar pênaltis. Então ele pode ser muito útil caso o Brasil esteja na Copa e venha decidir uma classificação nos pênaltis. E a gente percebeu que o Hugo Souza é o nome ideal. Se ele vai ser titular na seleção brasileira, a gente não sabe, mas que ele é um goleiro que está se destacando no Brasil, isso é fato. Então eu quero saber muito a opinião de vocês, se vocês concordam que o Hugo Souza, ele merece
ir para a Copa do Mundo. Parabéns ao time do Corinthians mais uma vez, que tá mostrando um bom futebol. E a gente percebe que o Corinthians tá com a cara diferente. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal. Valeu e até a próxima.